Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast InterAGI. Hoje temos a honra de conversar com uma especialista na área de preservação de documentos, tanto físicos quanto digitais, a professora Vânia. A professora Vânia já atuou como docente na Universidade Federal de Pernambuco, no Departamento de Ciência da Informação, no curso de Biblioteconomia e Gestão da Informação. Ela tem vasta experiência e conhecimento em práticas de preservação documental. Seja muito bem-vinda, professora. Olá, pessoal, muito obrigada pelo convite. Vou fazer só duas correções. Eu não gosto muito do termo especialista porque eu não me sinto um especialista. Eu sempre digo que eu sou um eterno aprendiz. Ah, E é uma área que eu gosto muito de estudar, mas que realmente, de fato, eu sou um aprendiz. E eu não sei se eu tenho vasta experiência, não, mas a gente vem tentando desenvolver um trabalho aqui e com muita tranquilidade, também com muita certeza que a gente está aprendendo, né, uns com os outros aí. não, com Muito certeza, obrigada pelo professora. convite. Temos Rívia também gravando com a gente, né, Rívia? É, E eu sou prazer. Celi. Todo mundo já me conhece aí, mais ou menos, né? Vamos lá, professora. Seja bem-vinda. Vamos, professora. Você poderia compartilhar conosco um pouco da sua trajetória profissional, como você começou e o que levou a se especializar na preservação de documentos? Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu sou formada em biblioteconomia pela UFPE, né? Minha casa. E assim que me formei em biblioteconomia, eu trabalhei um tempo numa empresa de engenharia elétrica, no setor de arquivo, com a documentação desses engenheiros, os técnicos e tal, tanto no modo físico quanto no digital, né? Embora lá a gente não fizesse nada de digitalização ou relacionado à preservação digital, mas a gente já trabalhava nesse intuito. Depois eu fiquei um tempo passei numa prova lá do SESC, fui trabalhar lá, e aí minha vida profissional ela vai caminhando junto com a acadêmica. Eu fiz especialização nessa época em cultura pernambucana, porque eu trabalhava com projetos culturais e tal. E aí, lá no SESC, quando eu estava no SESC, eu passei no concurso para a UFRPE. E aí, na UFRPE, eu fiz o mestrado em Ciência da Informação, na Federal, né? Acho que a minha foi a segunda ou a terceira turma do PPGCI. Uhum. E durante esse tempo eu trabalhava na coordenação de atendimento ao usuário, aqui na Rural, e a gente recebeu os dois kits juntos, lá do IBIT, tanto o software de Space quanto o JS, para a gente implementar o portal de periódicos e o repositório. Durante esse tempo, né, eu fui gestora, né, estive gestora, né, porque a gente não é nada, a gente está em um momento. Eu estive gestora das duas ferramentas e a gente colocou primeiro o portal de periódicos no ar, depois a gente colocou o repositório. E ao trabalhar com essa memória, né, com essa produção científica da UFRPE no repositório, despertou a necessidade de estudar a preservação digital. Né? A gente refletia bastante sobre o que a gente estava colocando no repositório, mas que às vezes não estava, né? Às vezes não estava no formato de preservação digital. O que é que a gente estava fazendo com isso? A gente tem um setor aqui na Rural que se chama Núcleo do Conhecimento, que é coordenado por uma bibliotecária chamada Conceição Martins, que ela trabalha com a memória da UFRPE. Então, a gente tem muitos documentos físicos aqui dessa memória, ela já publicou alguns livros, então a gente tinha essa preocupação, né? E aí a gente foi estudar essa questão da preservação digital, e acho que em 2015, 2016, eu fui para a Oliver, que foi minha grande escola, né? É até hoje, na verdade, é a quem eu recorro sempre, aperreio. E aí a gente tem essa questão teórica toda muito bem elaborada pelo professor Galindo, e aí, na prática, meus grandes professores foram Vildeane Bopa, nossa professora aí, né? E Evaldo Souza. Então, eles me ensinaram o pouco que eu sei e como eu desenvolvo hoje, e aí aprendendo mais sobre o tema, né? E principalmente em como aplicar, né? Como planejar uma preservação, a questão da preservação digital dentro da instituição. Depois eu fui fazer doutorado, dei uma paradinha, e aí a gente retorna para os projetos aí, para a gente terminar de desenvolver. Boa, professora. Bom,
Sabemos que você atuou como professora, né, na Universidade Federal, no Departamento de Ciência da Informação, no curso de Biblioteconomia e Gestão da Informação. Até então, como foi essa experiência e quais foram os principais desafios e aprendizado que você teve nesse papel? Então, foi bem emocionante para mim que eu tinha terminado o doutorado e já tinha aberto o concurso, né? Eu disse, rapaz, não estou fazendo nada, a gente vai ali tentar, né? Eu tinha um desejo muito grande. Eu tinha passado a pressão psicológica do doutorado, já tinha defendido, eu disse, rapaz, o não eu já tenho, né? Vamos embora. Vou ali E aí, tentar, né, para poder. vou ali desestressar um pouquinho, estudando mais para fazer uma prova. A gente é doido, né? E eu gosto muito de estudar e eu tinha um desejo muito grande de contribuir com o departamento que me formou, né? Ah, Diferente de vocês, eu tive uma formação muito tecnicista e isso não é uma crítica, porque era o que era a realidade da gente, né? uhum, Na década em que eu me formei, né? Eu entrei na Federal em 2001 e a realidade da gente era aquela, né? E aí eu queria voltar, sabe? Eu queria voltar porque eu já tinha me debruçado bastante, eu já tinha visto que o perfil da biblioteconomia tinha mudado, o curso de GI era um curso novo para a gente, né? Que se formou naquela época que nem existia. E durante o mestrado eu fiz estágio de docência no curso de gestão com o sim. professor Raimundo Nonato, que foi uma experiência maravilhosa também. Uhum, E eu queria voltar para essa, sabe? Eu já atuava na docência, desde que uhum, eu terminei o mestrado, eu já tinha feito alguns trabalhos de orientação, ido para a sala de aula, mas eu queria contribuir. E aí, para mim, foi muito rico, porque ninguém entra na sala de aula só para ensinar, né? Ao menos eu penso desse jeito, né? é, E aí foi uma troca muito boa. A gente tem perfis diferentes, né? A gente tem uma turma de biblioteconomia, o pessoal mais jovem, né? Que é o primeiro vestibular, não vestibular, né? Que agora é Enem, mas é a é. primeira entrada na universidade, ver como sou antiga, né? A pessoa se entrega, que é 40 a mais, né? Só na brincadeira aqui. Ninguém descobre. E aí, tinha o pessoal de GI, que é um pessoal mais maduro, sabe? O pessoal que às vezes já tem uma graduação, que é aquele pessoal que trabalha, né? E foi muito rico para mim, porque são experiências diferentes, e aí é um modo de olhar os cursos também, né? De forma diferente, e isso foi muito positivo, sabe? Porque, assim, eu queria. Eu amo ser professora, eu gosto demais, e eu amo ser bibliotecária. Então, eu sempre me divido muito entre esses dois amores. E eu queria trazer essa teoria e essa prática da minha vivência profissional para a sala de aula, sabe? Mas também aprender com esses alunos, né? Que sempre contribuem tanto com nossa formação. Ô, professora. E na sua opinião, quais são as principais diferenças entre preservação de documento físico e preservação digital? E quais são os maiores desafios em cada um desses campos? Tá? Eu vou começar pelas diferenças, né? Eu acho que essa questão da tecnologia ela explode de forma muito violenta em todas as instituições, sabe? E aí, por um tempo, eu acho que muita gente defendeu a coisa do tecnológico, da sociedade da informação, e aí acabou atuando de uma forma muito agressiva com os documentos físicos, sabe? Eu vi instituição que chegou a ponto de digitalizar e jogar as coisas fora. E assim, a gente tem que ter um Eita. cuidado muito grande com esses documentos, né? Porque são históricos, né? Eu não digo qualquer coisa, porque na preservação digital, a gente não preserva qualquer coisa, né? A gente tem que estudar as coleções, os contextos, o que é realmente, de fato, importante preservar, né? E aí, no físico, isso também não é diferente, sabe? A gente não vai pegar qualquer coisa, né, qualquer documento para fazer essa preservação. Mas a gente tem documentos históricos que são muito importantes. E aí eu acho que a grande diferença de um para o outro, na verdade, sabe, ao meu ver, é o contexto com o qual olhamos esses documentos, sabe? E esses processos do físico passar para o digital, tá?
Aqui na Rural, a gente sempre trabalhou muito em conjunto com o Núcleo do Conhecimento, que cuida dessa memória. E aí eles lá têm uma seleção muito importante do que são os documentos que fazem parte da memória da instituição. E eu sempre indicaria para as instituições estudarem, sabe, isso. Tipo assim, a minha instituição tem uma missão, né? A missão fala muito do que você deve preservar ou não, sabe? Estudar aquela instituição e você entender o que realmente faz parte desse acervo de memória dessa instituição. O que é o acervo de memória dessa instituição, sabe? E aí eu acho que a grande diferença é justamente você ter esse olhar nesse contexto, né? A gente nunca, aqui na Rural, a gente nunca distanciou uma coisa da outra, né? Sim. A gente digitaliza para ter isso ao longo do tempo, mas a gente também se preocupou com a preservação desses documentos físicos, né? E aí os maiores desafios, estrutura e financeiro, né? Aqui na Rural a gente, infelizmente, e eu acho que não é só uma realidade da Rural, na verdade são das instituições públicas no todo, a gente tem muito problema com a questão financeira. E não dá para fazer preservação digital com qualidade, nem preservação física de documentos com qualidade, sem recursos financeiros. Sem investimento, né? Justamente, sério, sem investimento, sem equipe qualificada, sabe? Se você não quer contratar pessoas para fazer isso, você qualificar bem, né, os servidores da casa, sabe? Trazer bons materiais, né? Trazer uma estrutura tecnológica para a preservação digital, né? E trazer competências, desenvolver competências e habilidades nessas pessoas, né? Eu acho que, resumidamente, é isso, sabe? Tanto para um quanto para outro, a gente precisa de investimento. Porque se você pensar, vou restaurar um livro, restaurar uma página já é caro, imagina um livro. Um livro inteiro, várias páginas ali, Sim, da forma que ele fique o mais conservado possível, né, ao longo dos anos. Pois é, e assim, essa questão da preservação é uma coisa muito, muito, muito importante, né, para a memória institucional. Mas aí a gente tem que sair do discurso, né? A gente tem que criar editais dentro das instituições destinados a isso, né? A gente tem que criar orçamento dentro dessa instituição para isso, né? A gente não pode ser assim. Sem memória a gente não é nada, né? A gente perde a nossa essência. Pois é, Lívia. Não pode ser uma coisa assim, sobrou esse dinheirinho aqui. Alô, tá aí, sobrou esse dinheirinho. Sobrou esse dinheirinho, vamos ver o que a gente vai fazer. Não é tem bem que ser aí, né? planejamento, né? Tem que priorizar isso aí. E aí, quando a gente fala sobre preservação digital, teoricamente, assim, hipoteticamente falando, se a gente tivesse à disposição uma boa estrutura, quais são, assim, as melhores práticas, os recursos que a gente pode utilizar para estar garantindo essa longevidade e a integridade desses documentos? Perfeito. Então, quando a gente fala em preservação digital, a gente tem que pensar muito em formatos, né? Quais são os tipos de documento que eu estou preservando e quais formatos, né, de preservação digitais são adequados para eles, né? Eu gosto muito do site da Rede Cariniana de Preservação Digital, que é a rede do IBICTEM, né, que trabalha muito com isso, com Arellano, que é um dos grandes expoentes, um dos grandes autores sobre preservação digital no Brasil. E lá tem todos os formatos, sabe? A gente passou muito tempo no portal de periódicos, publicando os periódicos das revistas em PDF. E aí sai o PDF-A, que é o PDF de preservação digital, né? E aí a gente cria uma diretriz para que todo mundo use o PDF de preservação digital. Mas são só formatos? Não. A gente tem outras práticas importantes, né? Como é que está sendo feito esse armazenamento, né? Como é que está sendo feita a migração da tecnologia, dos formatos, do software, né? A gente tem um arcabouço muito grande. Vou dar um exemplo. A gente tem o OJS e o DSpace, que a gente trabalha repositório e portal de periódicos, né? Se eu não atualizo esses softwares, eu já não estou indo, né? Eu já não estou atuando, né, com boas práticas de preservação digital, né? Se eu estou ali, né, e aí hoje, de repente, eu trabalho... Vou dar um exemplo. A gente passou muito tempo digitalizando em TIFF, e que é um formato de preservação digital, mas a gente tem um decreto, né, no Brasil, que usa PNG. Se eu não me engano, é PNG, eu não tenho... Eu acredito. Então,
eu preciso estudar isso e preciso compreender isso, né, na sua prática, assim. E aí eu armazeno isso no espaço, né? E aí, mas eu preciso olhar como é que está esse armazenamento, tá? Eu preciso verificar como é que está essa questão, né, da integridade desses documentos, né? Se eu estou colocando isso no repositório, os metadados de preservação digital, né? Então, são muitas práticas, né? E eu acho que quando se começou a falar em preservação digital, as pessoas pensaram muito só no formato, né? E não é só, né? Hoje em dia, além da preservação digital, a gente tem que ter um cuidado com a curadoria digital, que é uma coisa muito maior e que requer uma estrutura tecnológica muito maior, né? E a gente tem grandes trabalhos, né? A gente tem a professora Sandra Siebra, que realmente é uma especialista nessa área, e aí ela tem aí, eu acho que uma das alunas dela, não lembro se é Faiza, eu acho que o nome dela é assim, se eu estiver falando errado, mas ela defendeu, né, recentemente, e o trabalho dela foi sobre essa curadoria digital em arquivos, sabe? Que é muito interessante. Então, são várias etapas, né? E a gente sempre diz, né? Eu sempre digo aqui, que aqui, né, enquanto bibliotecária aqui na Rural, a gente não faz a preservação digital com a qualidade que deveria fazer, porque a gente não tem os recursos que a gente deveria ter, né? Então, a gente faz algo que minimize isso, né? Mas, de fato, se a gente fosse adotar todas as práticas, né, como tem que ser, a gente realmente fica muito a desejar, né? Se passasse uma auditoria por aqui, iam ter alguns erros. A gente imagina, a gente sabe que nem sempre os profissionais eles têm acesso, né, a essa infraestrutura de qualidade para que a gente possa implementar essas ações de preservação digital. Mas aí nesses casos, o que os gestores, os bibliotecários, eles podem fazer para minimizar esses riscos e proteger esses documentos? Então, eu acho que a primeira coisa é você estudar seu contexto, sabe? Chamar o TI para conversar, ver o que de fato pode ser feito, né? A gente tem duas questões. A gente tem um documento físico, que a gente vai lá, digitaliza, faz todo o processo de digitalização e salva em formatos preserváveis, né? E a gente tem um documento que já nasce digital, né? E a gente tem muitos documentos que estão nascendo digital, mas não estão no formato adequado de preservação, né? E aí a gente precisa estudar o contexto dessa instituição, né? Qual é o grande gargalo dela aí, né? Qual é o foco? É um documento arquivo, um documento de memória, de coleções de memória dentro de uma biblioteca, né? O que eu tenho enquanto tecnologia na instituição? Aqui a gente começou a digitalizar sem ter um scanner. A gente ia para o líder, digitalizava nossas coleções que eram muito importantes e que estavam realmente se acabando. A gente chegou a um estado que a gente falou, não, isso aqui é emergencial. E se a gente não digitalizar agora, daqui que esse scanner chega, e aí? Já perdeu, Então, né? pois é, a gente fez uma parceria, né? Mas o ideal é que a instituição ela tenha essa estrutura, porque se você pensar direitinho, a gente tem coleções que até para a gente mover para outro local, corre um certo risco, né? Das páginas e tudo. Então, tem que ter todo um cuidado. Até quando vai digitalizar, né? A gente sempre fala assim, o serviço terceirizado de digitalização é muito legal, mas como ele é feito? Se você não tiver alguém ali, né, acompanhando isso, na disciplina de gestão documental, né, a gente fala muito sobre isso. Imagina, você pegar a gente tem um caderno Ômega, que foi um grande periódico daqui da Rural, e ele tinha alguns deles, eu tive que abrir muito delicadamente, página a página, para digitalizar e salvar no formato de preservação digital, fazer todas as outras etapas de preservação digital. Mas se fosse qualquer pessoa que botasse aquilo ali, sabe aquela parte do scanner que são folhas soltas? Rapaz, eu não ia ter mais nada depois, né? A instituição ia me exonerar logo. Então, tem que ter a gente precisa ter um olhar, sabe? E estudar, né? A gente não pode entrar na onda de, não, porque tem que mostrar que a instituição trabalha isso e é tecnológico, não sei o quê. Não, a gente tem que planejar as coisas. Eu acho que às vezes a gente peca por falta de planejamento, sabe? Sim.
a gente precisa ter etapas, a gente precisa estudar o contexto da instituição, não dá para preservar tudo, é um fato, né? Então, o que é que a gente vai preservar de fato, né? O que é importante, o que é coleção de memória dentro dessa instituição, sabe? E por que quais são os critérios para ser, né? A gente então cria critério, fulano chega aqui e diz assim, não, porque a gente tem que fazer, digitalizar isso, não sei o quê. Mas quais são os critérios, né, que levaram a isso? Então, acho que é uma gama, sabe, assim. Eu acho que, assim, eu penso muito no físico, sabe? Porque aqui a gente tem muita essa urgência, né? Tem instituições que não, que já tem muita coisa já nascendo digital e já está com outra preocupação, né? Mas aqui a gente tem muitas coleções de memória, porque a gente está dentro de uma biblioteca e eu acho que é muito comum para quem trabalha em biblioteca, em museu, né, ter essa perspectiva. Mas aí, o pessoal de gestão da informação, né, que trabalha com empresas, com instituições, que já tem uma recorrência muito maior desse documento nascer digital, né? Então, são outras preocupações, né? Então, eu acho que um bom estudo de caso, um bom planejamento, sabe? São etapas fundamentais para essa preservação digital também. Eu acho que hoje em dia, não sei, né? Acho que o maior trabalho está sendo na área de medicina, que está tudo tecnológico e tem dados assim bem antigos, realmente em papel, em livro, coisa escrita, muito antiga e tá aquele choque, muita tecnologia e ao mesmo tempo tem muito documento antigo. Eu acho que tem uma preocupação aí, sabe, Célia, assim, de como esse processo está sendo feito, sabe, assim, tanto no físico quanto no digital, né? Imagina, assim, a gente sair, a gente também tem que entender que, tipo, a gente tem uma tabela de temporalidade para quem trabalha com arquivos, né? Então, a digitalização, ela é importante, né? Para que esse documento impresso ele vire um objeto digital, né? Embora a preservação digital é muito mais do que isso, né? Muitas vezes as pessoas pensam digitalização como preservação digital e não é. A digitalização é um processo para a gente transformar isso em um objeto digital e a partir desse objeto digital a gente pensar a preservação, né? Mas eu acho que a gente tem que entender também quais são os outros documentos, né, que compõem esse ciclo aí e me dizem, criam critérios, né, para dizer assim, olha, esse documento ele vai ser digitalizado, mas ele tem tantos anos aí, né, ele tem uma tabela de temporalidade, né, então tem que ter todo esse cuidado, né. Eu trabalho muito no lugar da biblioteca, mas quem trabalha em arquivo já tem outro pensamento, né, já tem outras preocupações, né, então como é importante a gente, como profissionais da ciência da informação, né, da informação em si, entender, né, esses cenários para poder desenhar e planejar, né, algo que realmente contribua, né, contribua com as instituições. Aproveitando esse gancho aí dos profissionais, eu sei que você bebeu de várias fontes, inclusive de gestão da informação e da biblioteconomia. Então, assim, como gestores de informação, como bibliotecários, eles podem desenvolver essas atividades para preservação digital. Quais são as principais diferenças nas abordagens nesses dois profissionais? Então, eu vejo os dois como profissionais da informação, sabe? E que são, né? Que são de verdade, né? E aí a gestão, ela tem um olhar muito para a questão de empresas e indústrias, sabe? Que já não é muito o nosso olhar em biblioteconomia. Embora a gente tenha bibliotecários, né? Eu trabalhei numa empresa de engenharia elétrica por muito tempo. Mas eu acho que a atuação mais assim, relevante, sabe? É justamente despertar nesses profissionais, né? Esse pensamento, sabe? Assim, eu estou entrando numa empresa como gestor da informação, eu vou lidar com a informação dessa empresa, eu preciso fazer um diagnóstico disso, sabe? Né? Ah, mas a empresa já nasce tudo digital. Ótimo, tudo é digital, mas está em formato, tem um plano de preservação digital, né? Tem um projeto de preservação digital, né? Se a gente pensar, eu trabalhei muito tempo nessa empresa de engenharia elétrica e
os projetos deles são produção intelectual da empresa, né? Eles criam os projetos como engenheiro, mas é uma produção intelectual da empresa, que inclusive às vezes eles fazem para determinado cliente, mas usam para outros clientes também. Então, já nasceu todo no digital, mas está no formato de preservação. A gente tem uma estrutura tecnológica para trabalhar a preservação digital, sabe? O gestor ele tem que pensar essas questões também, né? Eu estou organizando aquela informação ali no espaço digital, eu estou trabalhando a questão da gestão da informação naquele espaço, mas às vezes eu estou esquecendo de coisas importantes, né? E aí a gente tem empresas aí que têm uma história muito grande, né? Tem uma história muito relevante na sociedade, né? E como é que elas estão cuidando dessa memória, né? Dessa produção intelectual, dessa produção, né, de trabalho delas, né? E o bibliotecário é a mesma questão, né? Porque a gente trabalha muito com acervos, e acervos, a biblioteconomia ela tem muitas áreas de especialização. Então, eu posso ser um bibliotecário escolar, eu posso trabalhar numa biblioteca universitária, eu posso ser um bibliotecário que tem um foco maior em catalogação, em organização da informação, mas eu também posso ser um bibliotecário que tem uma questão mais tecnológica, eu quero estudar mais. Mas sabe o que eu diria para os dois? Estudem o tema, né? A gente está andando para uma sociedade, né, cada vez mais, não sei se eu diria digital, sabe, mas cada vez mais pensando nessas perspectivas, né? Tudo da gente hoje é muito, né, o uso da tecnologia, né? Mas a gente tem que pensar que não é só a tecnologia, sabe? Não é a tecnologia pela tecnologia, né? Mas o que a gente pode fazer enquanto profissionais da informação com a tecnologia, né? Pensando na perspectiva da organização da informação, dessa informação ao longo do tempo, né? O que a gente quer no futuro, né? Qual a missão dessa instituição que eu estou e o que ela quer daqui a 10, 20 anos, né? Então, eu acho que tem que pensar nessas questões aí, sabe? Para a gente saber para onde está indo, tem que saber onde está, né? Exatamente. Isso, Rívia, muito bem. E assim, vamos falar de um assunto que vem sendo tocado desde o começo do nosso podcast, que é sobre o desafio. Pensamos em orçamento, diferença significativa entre o que grandes empresas do setor privado podem investir na preservação, comparado com as bibliotecas e órgãos públicos que podem destinar. Aí, assim, como essas diferenças impactam as práticas dessa preservação digital? Na sua opinião? Sério, eu preciso que tu repita novamente aí, que eu dei uma cortada aqui para mim. Deu? Pronto, vamos lá. Quando a gente pensa em orçamento, tem duas diferenças significativas. Entre as grandes empresas do setor privado, que podem investir, tem recurso para investir, né? Comparado com biblioteca e órgãos públicos, que, assim, precisam, né, de investimento e tem uma certa dificuldade. Aí, como essas diferenças entre esses dois aspectos podem impactar as práticas da preservação digital, na sua opinião? Eu acho que muito, né? Porque eu tenho ali uma empresa que ela tem recursos, né? Eu sempre lembro, né? Depois que eu vim para o serviço público, quando eu trabalhava nas empresas, né? Tanto no SESC quanto na empresa de engenharia elétrica, os recursos deles são muito mais, como é que eu diria, né? São muito mais reais, assim, né? A gente, com um bom planejamento, né? E com uma boa justificativa de que para que a gente precisa daquele dinheiro e daquela estrutura, a gente consegue, né? E no serviço público nem sempre. Né? Então, a gente cria projetos, a gente elabora bem, justifica bem, mas às vezes há um corte também orçamentário, né? Infelizmente, dessas instituições. Mas eu acho que um pouquinho de falta de entendimento de como isso pode impactar a memória dessas instituições, sabe? Eu acho que a gente ainda vive muito na coisa do apagar fogo, sabe? Ao invés de não deixar o fogo acontecer. A aceitação é mais complicada, né? Quando é
Então, assim, a gente precisa trabalhar essa questão e a gente precisa trazer essas reflexões, essas discussões. Eu não gosto do termo sensibilizar, porque a gente tem que entender que não é sobre sensibilizar, mas é sobre a instituição trazer para ela essa responsabilidade, sabe? Ah, minha instituição tem 100 e poucos anos, e o que é que ela está fazendo agora para daqui a 100 e poucos ainda ter, né, algo sobre essa memória, né? Então, precisa trazer essas discussões, sabe? Para dentro da instituição. E às vezes, mesmo trazendo, é muito difícil, né? É muito difícil, porque às vezes a gente precisa passar um bom tempo trazendo essa discussão, né? E às vezes é coisa de mais de 2, 3, 4, 5 anos, né? Então, eu acho que enquanto profissionais, a gente precisa estar bem preparado, sabe? Para ter argumentos sólidos para trazer essas reflexões e trazer esses embates também, porque os embates, eles são necessários, sabe? E não é sobre, então eu vou me formar e só vou pensar em preservação digital. Não, tá? Somos profissionais da informação, tem uma gama de coisa aí que a gente tem que pensar. Somos aí multidisciplinares. Justamente. A preservação digital é um tópico muito importante para que daqui a 10, 20 anos, né, a gente esteja ainda, né, fazendo a gestão desses acervos que estão lá, né, a gestão dessas informações que estão nessa empresa, né, para que a gente realmente, né, o material, né, a matéria, né, o material, informação é muito precioso para as instituições hoje, né? Muito. E como que a gente está tratando realmente se é tão preciosa assim? É isso. Então, será que grandes empresas, né, feito aquelas que estão ali no Vale do Silício, trabalham a questão da preservação digital como qualquer outra, né? Trabalham essa informação de qualquer forma, né? Então, a gente tem que preocupar com isso, sabe? Se preocupar com isso também, né? Mas a gente não pode comparar, porque você está falando para ter acervos históricos de uma instituição. Não, a gente pode sim, sabe? Porque nossa história, ela é muito valiosa, né? A gente tem que pensar nesses acervos históricos como a constituição da nossa memória coletiva, né? Porque hoje eu estou aqui na Rural como uma servidora, e ela faz parte da minha história também, né? Vocês estão aí na Federal como alunas, você faz parte da história de vocês também, né? A gente tem que pensar na questão da memória coletiva. Dessa memória que, além de coletiva, também é institucional, né? Então, como é que a gente vai, né? Como é que a gente vai... Como estaremos daqui a 20, 30, 40, 50 anos, né? Poucas pessoas, né, pensam assim, eita, pensa no amanhã, principalmente hoje, com tanta tecnologia, tudo rápido, 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 rápido. E ninguém pensa assim, vamos ver daqui a 30, 40 anos, quando eu me for, como é que vai estar a minha história aqui? Quem vai saber lá no futuro? Pois é. Então, quanto a gente também já não perdeu, né? É muito devastador para a gente, bibliotecário, qualquer profissional da informação, quando a gente tem incêndios em grandes instituições de memória. Porque vocês entendem que se aquilo ali não foi digitalizado, preservado adequadamente, a gente perdeu para sempre. Então, professora, aí, por exemplo, quando acontece uma enchente numa cidade que leva tudo, os documentos que acaba, ninguém está esperando aquilo, foi coisa de minutos, acabou com Vejam, tudo. a gente teve um desastre enorme desse lá no Rio Grande do Sul, né? Eu Exatamente. fiz do doutorado no Rio Grande do Sul e muitas instituições de memória, sabe? As bibliotecas dentro do Rio Grande do Sul sofreram bastante, né? O estado como um todo. E aí, logicamente que tinham coisas que eles realmente já tinham, né? Já estava em preservação, né, já tinha isso. Mas tem outras instituições que não, né? E aí a gente tem que pensar isso como uma política pública, né? No Brasil, né? Eu falei muito enquanto universidade, enquanto bibliotecária de uma instituição de ensino, mas a gente tem que pensar isso amplamente, né? Eu acho que se fala muito, mas tem que se ater uma ação maior, né? Criar políticas, mas também criar verbas para que essas políticas possam, de fato,
né? Ah, mas a gente tem tanto edital disso, edital daquilo. Massa, a gente tem, mas é suficiente? Num país feito Brasil, né? Que eu tenho aqui um FRPE, mas eu tenho um pessoal lá em Camocim, uma cidade bem pequenininha, sabe? Com a história deles, né? Com a memória deles, né? Por que você riu, Rívia? Tá? Eu dei uma disfarçada aqui. Ah, tá. Me Mas pegaram no pulo. você é de Camusim, é? Não, mas eu vivo num contexto de cidade de interior, que passa por essa vivência aí. A biblioteca municipal é minúscula. É A verdade. gente não tem essa valorização. Se a gente não for nem muito longe, a gente tem Garaçu aqui, né? É, bem Garaçu pertinho. histórica, né? Uma cidade com... E aí, né? Eu sei que tem alguns projetos de preservação, mas será que o que é feito hoje no Brasil é suficiente, né? Com tanto de acervos históricos, de acervos importantes na nossa memória, né? Será que isso é suficiente de fato, né? Então, eu acho que a gente precisa despertar para essas discussões aí, É sabe? verdade. Assim, para valorizar cada vez mais, mas assim, isso vai da cultura, isso ainda tem muita coisa, muito chão pela frente. E não é novo, né? Não. Sério, e Rívia, não é novo, né? O que eu estou falando aqui não é nada novo. A gente vem discutindo isso há muito tempo, a gente vem conversando há muito tempo, a gente vem trazendo isso para as instituições há muito tempo, né? Se a gente pegar os repositórios digitais no Brasil hoje, de repente fazer uma pesquisa, quais deles estão dando só acesso e quais estão dando acesso, mas se preocupando também com a questão da preservação digital, né? Então, tem muita coisa aí, sabe? E logicamente, né, como profissionais da informação, a preservação digital é uma das atividades ou das temáticas que a gente desenvolve, né, na nossa vida profissional. Mas ela é importantíssima, né? E aí a gente precisa pensar isso na instituição, né? E pensar isso na instituição de forma prática, né? O que eu faço hoje aqui na UFRPE, enquanto preservação digital, é muito incipiente, porque a gente trabalha com o que a gente tem, como a gente pode, né? Mas a gente precisa começar, né? A gente precisa fazer algo, né? Então, talvez seja pouquinho, diante de todas as etapas e todas as ações que eu preciso desenvolver dentro de um plano de preservação digital. Mas eu preciso começar. Tem que Né? começar. E na sua opinião, professora, com tanto recurso limitado nos órgãos públicos, qual seria uma estratégia que você recomendaria assim, para manter uma política de preservação digital mais eficaz, sem comprometer a qualidade? Eu sei que isso parece assim, uma mágica, né? Mas assim, na sua opinião, o que poderia ser feito? Então, política e plano são diferentes, tá? A política, normalmente, é como a instituição vai lidar com essa questão da preservação digital, né? E o plano é algo mais prático. Como é que a gente vai, o que é que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, né? Qual é a nossa estrutura, né? Então, eu acho que essa fala está muito relacionada com o plano de preservação digital, sabe, Sérgio? E aí, dentro desse plano de preservação digital, sabe, eu vou falar da minha realidade, né? O que é que a gente adotou aqui, né? A gente adotou, né, a preocupação da digitalização para que tornar esse objeto digital num formato preservado, né? E entrar em contrapartida uma parceria com o TI para a gente trabalhar essa questão da estrutura tecnológica para preservação digital, né? Onde a gente vai armazenar, se a gente precisar migrar, como é que a gente vai fazer? A gente tem um recurso, a gente tem recursos humanos qualificados para isso, né? Se a gente não tem, a gente precisa se qualificar, né? Eu não vou começar do nada, né? A primeira coisa que eu fui fazer antes de começar qualquer coisa foi me qualificar, né? Estudar, ler mais, né? E não começar do zero, né? Eu primeiro vou me qualificar. Preciso, Para né? ser especialista no que faz.
Homem, especialista, a gente não chegou nesse ponto de especialista, mas a gente começou a estudar, né? Estudando lá, e aí a gente, ao estudar, né, a teoria, eu precisava depois ver na prática como é que funcionava. Depois que eu estudei a teoria, vi na prática, é que eu vim pensar como é que isso poderia acontecer na UFRPE. Tô Como é que a gente brincando, viu? Não, tranquilo, eu estou brincando também. Como é que a gente planeja isso dentro da instituição? Com o que a instituição tem, né? Então, veja, a gente começa indo digitalizar no Liber, né? A gente faz a preservação digital, nossas primeiras etapas de preservação digital, das atividades do plano de preservação digital, a gente faz junto com o Liber, porque, inclusive, até o armazenamento foi feito lá, sabe? Nossa. A gente realmente não tinha, né? E aí a gente fez muita coisa assim, sabe? Hoje a gente já consegue fazer por aqui, a gente tem um scanner, a gente consegue, a gente já tem esse contato direto com o TI, né, para entender, compreender como é que é isso, como é que a gente tem que ver, né, esses formatos, como eles estão, né, como é que está acontecendo essas outras etapas da preservação digital, com ações que só eles desenvolvem, né? Então, é mais ou menos isso, assim, sabe? Uma vez eu escutei Evaldo, que eu, meu Deus, tem um amor enorme, ele dizendo assim, vida, o Liber não começou assim, você sabe disso. A gente tinha máquinas que faziam rir, mas a gente começou. Bem a gente precário, né? Era precário demais, né? Hoje o Liber é um sonho para muita gente, mas ele não começou assim, né? E aí, a gente às vezes quer começar assim, né? Já quer começar como o Liber, né? Como o coisa de preservação digital lá da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Eu fui fazer um curso lá na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro de digitalização de acervos e eles tocaram muito na questão da preservação digital também diante disso. E eu lembro que quando eu cheguei lá, o professor perguntou de onde era, tal, não sei o quê. E quando eu disse que eu era de Recife, ele disse, rapaz, então volta para casa, porque você tem um líder lá. Tão maravilhoso, sabe? Foi tão maravilhoso escutar isso, né? Porque o Liber, de fato, é uma referência. E não começou, né? Eles começaram incipiente também, né? E aí a gente vai desenvolvendo, né? Até que a gente chegue num ponto que a instituição compreenda isso, que ela direcione recursos humanos, recursos financeiros, estrutura, né, adequada, e aí a gente vai seguindo. Né? Professora, olhando assim para o passado, para todas essas vivências, e pensando agora nas perspectivas para o futuro, quais são as tendências que você enxerga como mais promissoras na área dessa preservação digital? E como essas tendências elas podem impactar para que o campo da biblioteconomia e gestão da informação tenham essa perspectiva, esse olhar. Entendi. Então, eu acho que no Brasil a gente precisa pensar bem, né, a preservação digital, porque eu vejo que em outros países as pessoas já estão muito na curadoria digital, sabe? Já estão muito ligados a esse ciclo da curadoria digital, parece que está muito avançado, sabe? E aí no Brasil, eu acho que para a gente chegar, né, nessa curadoria, a gente tem que pensar melhor como é que está essa questão da preservação digital nas instituições, sabe? E a curadoria, eu acho que ela é uma coisa que realmente a gente vai ser muito forte, sabe? Já é em outros países, né? Já é uma prática existente em outros países, mas eu acho no Brasil um pouco distante ainda, sabe? Assim, não que não seja feito, tá? Tem instituições que já fazem com qualidade, mas eu acho que, assim, pensando, né, na questão profissional, né, na questão desses meninos e meninas aí, desse pessoal que está aí saindo dos cursos, né, eu acho que a gente tem que pensar mais, sabe? Refletir mais sobre preservação digital, desenvolver mais competências e habilidades, sabe?
e discutir mais, tanto teoricamente como de forma prática, a questão da preservação digital, sabe? Então, eu acho que é bem isso, assim, sabe? A gente tem uma realidade fora e a gente tem uma realidade aqui, né? E a gente, eu acho que a gente ainda não chegou no momento da gente dizer assim, olha, a gente já avançou aí, vamos... Eu posso estar muito errada e a gente tem os estudiosos aí da área que são pessoas realmente especialistas que possam dizer, não, Vânia, não é assim, a gente já está avançado, né? E talvez eu esteja pensando da forma muito do meu quadrado, né? E eu acho que a gente tem que visualizar, sabe? Eu vejo as coisas, assim, as ferramentas, os recursos, eles surgindo de forma muito rápida. A gente estava falando em repositório digital um dia desse, agora a gente já está falando em repositório de dados, né? Só que lá no repositório digital a gente já pensou essa questão da preservação digital, e no repositório de dados está se discutindo isso também. E aí, como é que está fazendo isso tudo? Né? A gente só está dando acesso, ou a gente está dando acesso e pensando nessa preservação para dar acesso daqui a 20, 30, 40, 50 anos, sabe? Então, na minha cabeça, isso é um pouco confuso ainda, sabe? Eu acho que a preservação digital, ela precisa, parece que a gente, não, mas preservação digital é uma coisa que todo mundo já discute e tal, tal, tal. E na prática? Como é que está a nossa realidade no Brasil? Sabe? Então, eu acho mais ou menos isso aí. Posso estar muito errada, viu, gente? Fica aí a reflexão. Pois é. E agora, para os profissionais que eles estão começando agora a atuar nessa área de preservação digital, que conselhos você daria para poder se destacar? Autores, estratégias, né? Por onde começar a estudar? Como a gente pode contribuir mais efetivamente nesse campo? Estude. Estude muito, sabe? Sim. Estude muito, muito, muito. Desenvolva competências, habilidades, faça cursos, né? A gente tem uma referência aqui em Pernambuco, que é o Liber, e é uma referência, tá? Porque vem gente do Nordeste, do Brasil inteiro, sabe? O Liber, ele é uma escola, né? Eu sempre dizia na sala de aula, olha, quem puder, vai estagiar no Liber, passa um tempinho lá, né? Eu sempre brinco muito com o professor Galenta, que eu digo que eu nunca fui estagiária do Liber, mas eu vivia lá o tempo, ainda vivo muito lá, e eu acho importante. A gente tem a Rede Cariniana de Preservação Digital do IBIRT, que ela, inclusive, tem grupos de estudo, né? Eu passei muito tempo participando dos grupos de estudo da Rede de Preservação Digital. Eu saí esse ano porque realmente, assim, a demanda é muito grande, né? A gente tem que parar um pouquinho, senão a gente fica meio doido aí. E eu indico super, né? Tem o site lá deles, Rede Cariniana de Preservação Digital, né? O próprio Arelano, que é o coordenador, né, dessa rede, ele é um dos grandes autores sobre preservação digital aqui no Brasil, né? Eu acredito que a tese dele, acho que foi uma das primeiras no Brasil, se eu não estiver enganada aqui, né? O próprio professor Galindo escreve muito sobre a questão da preservação digital, da memória, né? A gente tem a professora Sandra Siebra, né? Que trabalha aí com curadoria digital, a professora Vildeane, né? Então, foram os demais, né? Que tem aí tanta gente boa, né? Fomento, a gente tem tanta gente boa, né? Trabalhando essa questão aí, e a gente pode encontrar, sabe? E conheça os projetos também, né? Eu acho que é tão legal quando a gente vai para uma instituição e tem, né? Vai para um evento, vai lá, né? Conhecer, né? Quando eu vou para evento, eu sempre procuro uma coisa que eu quero muito aprender nova ou ir na instituição e conhecer, sabe? Ninguém sabe de tudo, é um fato, né? Eu, de fato, não gosto desse cunho especialista, porque eu me sinto muito, muito aprendiz, muito, muito aprendiz, e não é uma falsa humildade, não, sabe? Porque, de fato, assim, é um universo muito grande, sabe? E a gente não domina, a gente, na verdade, tenta aprender um pouquinho, né? E até porque ocorrem mudanças muito drásticas, né, no caminho aí, dessa questão das tecnologias e tudo. Mas também é muito compensador a gente saber que a gente está atuando numa área tão rica, sabe? Se na minha época as pessoas falavam biblioquê, hoje a gente vê um profissional, tanto na biblioteconomia como na gestão da informação, com muito campo, sabe? Talvez a gente tenha
uma dificuldade maior das pessoas entenderem, né, esse papel do gestor da informação, sabe? Nas indústrias, nas empresas, porque às vezes as pessoas pararam um pouquinho no tempo, sabe? E não veem esses novos perfis de profissionais. Mas a importância existe, ela está lá. Eu lembro uma vez que eu tinha acabado de me formar e uma empresa de fotografia me chamou para organizar o acervo fotográfico deles. E aquilo ali era um trabalho, um campo excelente para um gestor da informação. Quando eu fui dar aula no curso, eu disse, rapaz, eu lembrei dessa empresa. Não, sabe? Porque tem uma questão ali de organizar aquele acervo, mas também de pensar os produtos para aquele acervo, sabe? De pensar junto com o marketing, com o design, então, era um campo tão legal, sabe? Mas às vezes a gente, né? E muitas vezes também a gente não está preparado para o que o mercado demanda, né? Às vezes o mercado demanda certas coisas, às vezes a gente também tem que trilhar, né? Às vezes a gente também tem que chegar na empresa e dizer assim, olha, meu diferencial aqui é esse, né? E para quem quer estudar, para quem quer realmente fazer curso, criar competência e habilidade nessa área, você pode ser esse diferencial nessa empresa, sabe? Fazer esse portfólio aí e dizer assim, olha, eu me encaixo. Pois é, vieram não sei quantos entrevistados aqui hoje, mas algum falou com você sobre preservação digital? Quantos anos tem sua empresa? Como é que você quer que ela esteja daqui a 50 anos? Eu não vou dizer, eu duvido, né? Que possa ser que um dia tenha acontecido isso, mas eu acho que é um caso muito raro alguém já chegar assim, tão ousado, né? Falando, olha. Porque assim, quem já foi para uma entrevista de emprego, principalmente quando a empresa é muito grande, dá uma estudada sobre aquela empresa. Aí já chega dizendo, olha, porque eu me encaixo na sua empresa, porque isso, eu vi sobre missão, visão e valores, né? Mas assim, chegando desse jeito, né? Não, e sobre a história da sua empresa? Alguém já lhe questionou sobre isso? Como é que foi feito? Acho que eu nunca vi, não. E aí mostrar, sabe, essa importância aí. Tem muita gente ainda adormecida sobre a questão da preservação digital. O que é que a gente vai ter daqui a 30, 40, 50 anos, 100 anos, né? Mas é um tema muito batido, a gente já tem não sei quantas teses, não sei quantas dissertações, a gente já tem não sei quantos eventos, mas na prática, né? Vamos pesquisar os dados da prática. Qual é a nossa realidade? E eu posso estar muito errada, pode ser uma realidade excelente, né? Mas eu falo aqui do que eu conheço, né? A gente ainda está um pouco distante, assim, dessa questão, né? Assim, de implementar essas ações, esses planos de preservação digital, né? De ter uma coisa assim, sabe? Processual dentro das instituições, sabe? A palavra seria processual mesmo, né? Assim, não se vê muito. É um processo, né? Para a gente criar as coisas, né? Criar uma cultura, um entendimento, né? Sobre essas questões, né? Para não parecer que a gente está defendendo uma bandeirinha nossa, mas a gente está pensando a instituição, né? A gente está pensando na instituição, né? Porque, veja, a preservação digital quando a gente está na instituição, ela não tem a ver com o sistema de bibliotecas ou com o arquivo, ela tem a ver com a política da instituição como um todo, do que essa instituição quer. Tanto é que a política de preservação digital, ela deve ser elaborada para a instituição e não para um setor, né? O plano de preservação digital, normalmente, é que a gente faz de acordo, né, com nossas ações no desenvolvimento das nossas atividades ali e tal, mas a política ela é institucional. Ela é quando a instituição para e diz assim, a gente precisa dessa política porque a gente entende como isso é importante e como a gente quer estar daqui a alguns anos, sabe? Então, até nisso, né? Até nisso a ciência ela responde coisas tão, né? Mas é isso, gente. Acho que eu respondi, né? Respondeu, professora. Assim, gostaria muito de agradecer a sua participação. Quer deixar alguma mensagem aos estudantes, né? E aos buscadores de conhecimento sobre toda essa questão de preservação digital e o conselho que você daria?
Eu, eu sempre digo a todos os meus alunos, sabe, que eles sejam grandes pesquisadores das suas práticas profissionais. Eu sempre digo muito isso em sala de aula, né? Às vezes eu sempre digo assim, olha, vai fazer uma especialização, vai fazer um mestrado, um doutorado, às vezes você não quer ser docente, mas ali você tem discussões muito pertinentes que vão te trazer um enriquecimento muito grande, sabe? E seja um grande pesquisador das suas práticas profissionais, sabe? Porque quando a gente não se acomoda como profissional, a gente agrega muito valor. Não só para a gente como ser humano, mas como para o próprio curso, para o desenvolvimento da profissão, entende? Então, seja um grande pesquisador das suas práticas profissionais, né? Se dedique àquilo que você quer e faça esse diferencial, né? Eu sempre brinco muito com os meus amigos, às vezes nem é para ser rico, nem uma celebridade, né? Mas é uma dádiva você trabalhar com o que você gosta, né? Todo mundo precisa de dinheiro, é uma realidade, mas é muito gratificante, né? Você trabalhar com uma coisa que te motiva, que enche teu coração e que você diz assim, rapaz, é uma pedrinha só, mas a gente está construindo as coisas aqui. Que coisa linda. E O, assim, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar conosco o seu tempo, o seu conhecimento, toda essa o, conversa que foi muito boa. Rívia, se quiser, pode mandar uma mensagem também para a professora, viu? Primeira vez que ela está participando de uma gravação, né, Rívia? Isso, minha primeira vez aqui com o podcast. Tava muito nervosa, não foi? Um pouquinho só, aquela coisa bem básica. Mas aí a gente foi interagindo, vida é uma querida, muito doce. Tudo fica mais fácil, flui muito bem. vocês são queridas, muito obrigada. Eu estou muito feliz, porque são duas preciosas que estiveram em sala de aula comigo, né? Professora. E eu tenho um amor enorme pela docência e eu acredito em mais, sabe, no potencial dos meus alunos. Eu fico muito triste quando eles não compreendem o que você consegue ver, né, neles e com eles, né? Então, fico muito feliz de estar aqui com essas duas moças aí, que são Professora, tão obrigada. dedicadas e competentes, né? Ó, E, e, Ganhei a noite. oh, e quando eu falo isso, sabe, eu falo muito sobre como a gente vê, né? Como a gente vê o curso, como a gente vê o mundo, como a gente quer atuar nele, né? Então, isso não tem nada a ver com histórico, nem com notas, tem a ver com o que a gente vê nas pessoas, né? E é isso, sabe? Eu agradeço demais esse convite. Peço desculpas aí, porque eu fui a mais difícil de todas. Vamos hoje, e aí, não. Mas foi um momento muito gostoso, muito precioso, e foi um momento de troca muito legal, viu? Me desculpem aí se de repente eu troquei, eu ainda estou aqui com um decreto, que eu só não lembro se é PNG, mas se não for, alguém me corrija. Eu ainda hoje uso o TIF demais, mas é isso, né? Um beijo para vocês e muito obrigada pelo convite, viu? Professora. A gente chega agora ao fim de um episódio de podcast Interage aí. A gente quer agradecer a todos os ouvintes por nos acompanharem até aqui. Um agradecimento especial à nossa convidada, a professora Vânia, por compartilhar todo o seu vasto conhecimento sobre a preservação digital e gestão documental. Foi uma conversa muito enriquecedora e inspiradora. Também eu gostaria de agradecer a toda a equipe que trabalha incansavelmente nos bastidores, pessoal do Interage para tornar cada episódio mais possível. Todo o empenho, dedicação, tudo isso é fundamental para o sucesso que está sendo o nosso podcast. E claro, sem esquecer de nos seguir nas redes sociais, pessoal, tá? E de se inscreverem no nosso canal do podcast para não perderem nenhum episódio, tá bom? Muito obrigada a todos e a gente se vê no próximo episódio. Beijão!